Êxodo capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: eis-me aqui. Não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Senhor Jesus, torna os nossos entendimentos cativa essa palavra, no poderoso nome de Jesus. Você pode dizer amém? Existe uma história que alguns alegam que ela é verídica. Outros dizem que é apenas uma lenda. Independente que seja real ou não, mas existe uma lição a ser aprendida através dela. É a respeito da pintura da Última Ceia de Leonardo da Vinci. Há uma história que Leonardo da Vinci, ele não pinta aquela grande obra em uma única sentada. Conta-se que Leonardo da Vinci levou aproximadamente quase 4 anos para fazer aquela pintura. E a estratégia que Leonardo vai utilizar para pintar aquela obra era escolher algumas pessoas que, segundo a sua avaliação, era muito semelhante ao personagem bíblico, porque ele iria pintar a última ceia de Jesus, ele na mesa, juntamente com os 12 discípulos. E ele então sai às ruas para procurar alguém para que pudesse pousar para ele no seu ateliê, servindo como uma referência para ele pintar. Por exemplo, ele queria pintar João. João é o apóstolo do amor, então ele sai nas ruas e ele procura alguém que pudesse ter uns traços com essas características. E ele havia pintado Jesus, ele já havia pintado todos os apóstolos. O último foi Judas. E então ele vai procurar alguém que pudesse corresponder com um caráter maquiavélico, com um caráter degenerativo, alguém que pudesse ter esses traços de corrupção. E ele encontra um homem. E ele faz o convite para esse homem, e este homem atende o seu convite, e ele então começa a pintar olhando para aquele homem. E no final, aquele homem começa a chorar, e Leonardo vai perguntar a razão das suas lágrimas, e ele diz: o senhor não me conhece, o senhor não lembra de mim, eu fui o homem que posei para o senhor, para que pudesse pintar o rosto de Jesus. E hoje, tempos depois, eu estou retornando ao mesmo lugar, para que o Senhor pudesse pintar o rosto de Judas. O que eu me tornei nessas últimas semanas, nesses últimos meses, nesses últimos anos, real ou não, o fato é que uma das nossas grandes lutas na vida é lutar para que a gente não venha se deteriorar. Um dos grandes desafios de todos nós é vivermos nesse mundo tenso, onde que valores são líquidos, onde que realidades mudam, alteram-se de maneira muito acelerada.
Realidades que tempos atrás tinham valores sérios, valores firmes, hoje são descartáveis. E nós estamos falando no âmbito do seu caráter, nós estamos falando no âmbito da sexualidade, nós estamos falando no âmbito da família, nós estamos falando no mundo dos negócios. O mundo vai se alterando, e uma das grandes batalhas de todos nós é como viver no meio de tudo isso, sem migrar de um Jesus para um Judas. Como conduzir o meu casamento? Como conduzir o meu valor de família, de masculinidade? Como conduzir filhos? Como conduzir a minha fé? Como conduzir as minhas virtudes, os meus valores, sem que isso se deforme diante do sofrimento, diante da tragédia, diante da perseguição, diante da decepção? Como não se deteriorar? Como não se degradar? Como não se desintegrar na sua identidade? Como não se desintegrar no seu sentido de viver? E nós temos, à luz da Bíblia, uma farta referência e apontamento que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo conspira contra nós. Nós temos um inimigo invisível, que tudo que ele faz é para matar, roubar e destruir. Por essas razões, você encontra homens abandonando famílias. Você encontra homens violentos, abusadores, má caráter. É por isso que você encontra mulheres manipuladoras, mulheres que começaram muito bem, mulheres que iniciaram muito bem, mas ao longo do processo cedeu-se essa deformação existencial. E existem situações que você reencontra com ela, com ele, e você diz: irreconhecível, como pode essa ser a mesma pessoa? E o que nos assusta foi a deteriorização interior. O que nos assusta foi o quando que essas pessoas foram desfeitas, o quando que essas pessoas foram se quebrando. E a grande pergunta, e essa mensagem, ela é desse único ponto: o que fazer para que eu não seja consumido? O que fazer para que eu não seja consumido como uma folha seca por uma chama ardente? O que fazer para que eu não venha ser desconstruído? Eu não quero perder a minha fé. Eu não quero perder a minha esperança. Eu não quero perder a minha garra de viver. Eu não quero perder a minha alegria. Eu não quero perder a minha paz. Eu não quero que o redor da minha mesa seja um inferno. Eu não quero carregar destruições aonde que eu passar. Eu não quero tocar e aonde que eu tocar tudo se desintegra. Não. Eu não quero ser alguém que hoje eu estou amando a Jesus, que hoje eu estou amando a igreja, eu estou amando este lugar, mas semana que vem, mês que vem, o ano que vem, eu quero nem ouvir falar de Jesus, eu não quero nem ouvir falar de igreja. Não, eu não quero ser desintegrado, eu não quero ser deteriorado ao longo dos dias. Eu não quero migrar de Jesus para Judas. Eu não quero migrar de alguém pleno, de alguém resolvido, de um homem, de um marido, de um pai que inspira para um homem emasculado, para um homem totalmente irreverente nos seus valores. Mas como fazer isso? Qual é o segredo? Qual é o caminho? Aí de repente, você olha o Instagram, você olha o Facebook, você vê os anúncios de gente
prometendo os céus, as 7 chaves, os 7 espaços. De repente você vai pagar um evento de valores exorbitantes, porque alguém prometeu que vai te dar a chave para mudar o mundo. E as pessoas vão pagando, porque elas estão em busca. Eu não quero me deteriorar, eu não quero me autodestruir. Qual é a chave? Qual é a chave? E as pessoas pensam que isso está na formação intelectual. As pessoas pensam que isso está na autorrealização financeira, profissional, sentimental. E elas vão indo atrás. Mas no apagar das luzes, essas pessoas continuam se desintegrando. Qual é o segredo? Qual é o caminho? Esse texto nos ensina a única coisa capaz de impedir que a gente seja deteriorado. Moisés está pastoreando ovelhas. Ele já havia visto várias vezes uma sarça pegar fogo. Devido a alta intensidade dos raios solares, uma sarça era um combustível fácil para entrar em combustão e ali ser inflamada. Isso era comum no deserto. Mas de repente ele olha para uma sarça, ela está toda inflamada, ela está toda em chama, mas ela não é consumida. Ela não é deteriorada, ela não desaparece, ela não some. E ele chega mais perto e diz: o que é isso? O que é isso? E então ele percebe que o fogo que estava sobre aquela sarça, aquela pequena vegetação, sem aparência, espinhosa, o que estava nela, aquele fogo que estava nela, era a presença de Deus. Era a presença sobrenatural de Deus. Você sabe o que eu aprendo aqui? E aqui a gente já termina. A única coisa capaz de impedir que você se deteriore é a sobrenatural presença de Deus em você. Deus está gritando bem alto: tudo aquilo que estiver na minha presença não vai se perder. Deus está gritando bem alto: tudo que estiver na minha presença pode ser frágil, pode ser limitado, pode ser pequeno, mas se estiver na minha presença, não vai deteriorar, não vai se desintegrar. Se o casamento estiver na presença, se a família estiver na presença, se os filhos estiverem na presença, se as tuas finanças estiverem na presença, se os teus sonhos estiverem na presença, se as suas emoções estiverem na presença, nada disso perecerá, porque a presença preserva, a presença guarda, a presença protege, a presença impede a destruição chegar. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. Simples assim. Não é a minha competência, não é o domínio que eu tenho das habilidades, é o quanto que a presença de Deus me possui, é o quanto que a presença de Deus está envolvida em mim, é o quanto que eu estou me entregado a essa presença, é o quanto que Deus rege a minha vida, é o quanto que Deus está dominando o meu ser, é o quanto que Deus habita em mim. Você percebe que quando Moisés vai
chegar perto da sarça, Deus diz: aqui não. Eu estou aqui. Só se aproxima quem eu deixo e do jeito que eu deixo. Quando a presença de Deus está em você em movimento, quando a presença de Deus está entronizada na sua vida, é a única maneira de você não se deteriorar. Alguém olhava para a sarça e dizia: como assim? Uma sarça dessa, seca, pequena, como ela não se consome? Como ela não se destrói? Alguém olha para a sua vida e veja o luto que você passou, vê a falência que você viveu, vê a enfermidade que você enfrentou, vê a tragédia que você sofreu. Alguém olha para você e diz: como pode ela ainda estar viva? Como pode ela não estar dentro de um quarto trancada? Como pode ela não ter enlouquecido? Como pode ele não ter abandonado a fé? Como pode que ele não se desintegrou? É porque a presença de Deus nos guarda, a presença de Deus nos protege de sermos deteriorados pela vida. Aquela sarça era uma parábola, era uma representação de Israel diante de toda a fúria de Faraó. Assim como Faraó não conseguiu deteriorar Israel, assim há de ser com a sua vida. E eu termino esta noite te dizendo: avance no seu relacionamento com a presença de Deus. Deus não pode ser passivo na sua vida. Você percebe que o texto diz: era uma sarça, não era um ser racional, era uma sarça. Mas do meio da sarça saiu uma voz de Deus. Aonde que Deus está com a tua presença, Ele precisa ter voz. Se Deus está em você, Deus precisa ser movimentado através de você. Busque a Deus intensamente. Relacione com Deus intensamente. Diga a Deus: eu quero ter as minhas maiores experiências com a tua presença. Eu quero ter as maiores transformações com a tua presença. Eu quero conduzir o meu caráter. Eu quero conduzir as minhas emoções. Eu quero conduzir a minha casa. Eu quero conduzir o meu futuro a partir da tua presença em ação na minha vida. Eu quero que tudo que possuo e tudo que sou esteja na tua presença em movimento. Não é estar na presença e você decide do seu jeito. Não é estar na presença e você escolhe do seu jeito. Não! Deus precisa falar. Deus precisa mover através de você. Quando Deus começa a agir através de mim, é o grande sinal que a presença dele em mim não é passiva. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. É a única maneira. A melhor escola dessa cidade não vai impedir o seu filho de se deteriorar nessa cultura. O melhor presente que você pode bancar os seus filhos não serão suficiente para evitar uma desintegração. A única maneira é o quanto que os seus filhos experimentarão da presença poderosa de Deus em suas vidas. Quando Deus nos move, é a única maneira de nós sermos blindados contra a destruição. Você me entende? Diga amém.